Eu gostaria de fazer algumas reflexões antes de tudo em relação a essa ideia de, por exemplo, ser progressista, vamos colocar esse termo, progressista, e analisar um pouco, né? Algumas confusões que ocorrem. O que é que eu acho que, por que é que eu acho que ocorre algumas confusões em relação a esse tema, por exemplo, a, a esse termo progressista, por exemplo. Progressista é alguém que rompe ali com a coisa tal qual ela é, que tem uma visão de mudança, de melhoramento, né? De futuro, não de ficar permanecendo naquela mesma ideia. Uma pessoa que vê, olha para frente, vamos dizer assim, né? Que quer mudar. E eu vejo que algumas pessoas adotam uma postura progressista em determinados campos e em outros não, entendeu? Então, assim, o cara pode ser um neoliberal e ser um progressista no que se refere à questão moral. E, é isso, e eu acho que é aí que ocorre essa confusão entre esquerda e direita, no sentido de dizer que alguém é de esquerda, sendo que a pessoa não é de esquerda. Justamente porque ela adota uma postura progressista numa área específica, que é o campo moral, que é uma área que muitas vezes está totalmente desassociada, ou pelo menos não está muito associada à questão social, política, econômica, de uma maneira mais estrutural, né? Então acaba sendo mais fácil. E é isso que acontece tanto em relação a algumas pessoas que se posicionam politicamente dentro do YouTube, né, e tal, ou em outros lugares, que tem uma repercussão muito grande, que são algumas pessoas da ala da direita, principalmente da ala mais conservadora, taxam como alguém de esquerda, porque tem certas ideias progressistas que rompem com o conservadorismo moral, né? E a gente pode dizer que no cenário político global existem muitas pessoas assim. O Macron é uma delas. O Macron é um cara de direita e que a gente da esquerda deve se opor a ele, sim, e deve se opor também à ideia que ele lançou de internacionalização da Amazônia, isso tudo, porque a Amazônia é um patrimônio do Brasil que deve ser preservado, né? Que deve ser cuidado e deve ter apoio de ONGs internacionais ou ONGs nacionais que de fato mostrem que querem a preservação do bioma e não uma exploração também dele, né? Então, assim, esse é o grande cuidado que a gente deve ter nessa questão. Mas eu gostaria de tratar também dessa outra questão, né? Essas ideias progressistas. Então, o cara pode ser um progressista no campo moral, mas ser um conservador no campo político, no campo econômico, no campo social. Ou seja, quer manter a estrutura daquilo da mesma forma como ela é hoje. Então, nesse sentido, ele é um conservador, ele quer conservar. Esse é o sentido principal dessa palavra conservador, né? E é por isso que o conservador ele é antirrevolucionário, por exemplo, né? Independente da revolução que tem. Estou aqui explicando um conceito para vocês, né? Por exemplo, na Revolução Francesa foi uma revolução liberal, eles foram contrários, né? Casos como Edmund Burke, tal, que é um dos principais autores do conservadorismo clássico, né? Então essa é a visão que tem o conservador, que a estrutura, né, política, econômica, social, ela deve se manter ali mais ou menos a mesma, ou as mudanças devem ser feitas de uma maneira muito lenta, muito mais lenta, né? Já um progressista ele tem uma visão mais de querer mudança mesmo, estrutural. E então algumas mudanças políticas elas podem vir, algumas ideias tanto à direita como à esquerda, né? Tempo que
Um cara pode ser, vamos dizer assim, conservador politicamente ou conservador economicamente, socialmente e progressista moralmente, como é o caso que acontece bastante, né? Aí a ala mais conservadora no campo moral, como foi uma ala que cresceu muito, ela às vezes quer jogar isso aí para a esquerda, dizer que o cara é de esquerda porque o cara defende algumas pautas morais não conservadoras. E aí entra diversas coisas, por exemplo, liberação das drogas, casamento gay e por aí vai, são muitas coisas. Como no Brasil essas bandeiras elas geralmente foram levantadas à esquerda, né? Ficou mais fácil deles botarem esse rótulo, mas a gente não pode confundir. Partidos que eram conhecidos como partidos de esquerda, como o PDT, né? Por exemplo, que hoje, como eu sempre já faz tempo que eu digo, o PDT há muito tempo não é um partido que tenha tido uma postura de esquerda, né? E pelo menos em grande parte não, né? Pode ser que tenha alguns nomes ali, algumas pessoas que realmente, de fato, né, honrem com a história do partido legado, mas mas o partido em si não tem tido esse cuidado, pelo menos assim, de selecionar só pessoas que tenham essa ideologia. Não, ele abriu espaço ali para grupos que claramente são grupos neoliberais, né? Aí, às vezes, como eles adotam uma postura progressista, ou seja, de mudança, né? Como o caso da Tabata fala em relação à educação, apesar da gente não saber exatamente os planos que ela tem ali para isso, né? Porque esses grupos querem uma forma de privatização, mais ou menos ali, da educação, né? Indiretamente. Mas as pessoas veem isso como uma ideia progressista, uma ideia de mudança positiva, né? Mas como eu disse, nem toda mudança quer dizer que o cara é de esquerda. Então assim, há muito essa confusão entre esses conceitos. Então, por exemplo, a esquerda radical ela adota uma postura de uma mudança estrutural muito maior em todos esses campos, no campo político, social, econômico e moral, né? Ela rompe, na verdade, todos esses paradigmas dessa sociedade capitalista. Então, é uma outra visão de mundo, é uma construção de uma sociedade, né? E a gente pode pegar como exemplo aí, né, a União Soviética, por exemplo, né? Na União Soviética foi feita uma revolução, foram depostos aquela monarquia czarista e foi estabelecido ali um novo regime, né? Então foi uma revolução muito grande, estrutural, né? E essa é a característica de uma revolução. É uma modificação brusca, rápida, né? Esse é o significado da palavra revolução. Então, quando a gente tem uma revolução, a gente está falando em uma mudança estrutural, né? Grande, muito grande. Então a gente pode dizer que o progressista ele ele defende uma evolução, uma mudança gradual, né? Uma mudança mais lenta do que um revolucionário, que é alguém que pretende mudar a estrutura de uma maneira mais rápida, mais brusca, né? Mas se o cara é um progressista, ele também pode ter ideias que sejam parecidas com ideias de uma sociedade que tem alguém da esquerda mais radical, que pretende de uma forma mais rápida mudar a estrutura das coisas, mas ele tenta mudar
a partir ali da estrutura já existente. Então ele tenta se enquadrar nessa estrutura já existente e dentro dela ele mudar. Isso acontece bastante, a gente pode observar, quando alguém assim tenta fazer isso dentro da democracia representativa, né, que está dentro do modelo de Estado burguês. Portanto, dá para dizer que o cara não é bem um revolucionário, afinal ele está ali dentro dessa estrutura de poder burguesa, mas ao mesmo tempo ele defende ali mudanças estruturais dentro desse modelo representativo, né? Inclusive eu vi uma entrevista do Jean Willis e ele fala exatamente essa questão. Eu achei bem interessante, por quê? Porque o pessoal dentro dos partidos que tem uma representatividade no Congresso é o partido que está mais à esquerda mesmo, né? Que lembra ali uma posição às vezes em determinados pontos, uma revolução bem, uma ideia, uma esquerda radical, né? Mas ao mesmo tempo ele entra nessa estrutura, o que parece ser uma certa contradição, mas tem muito sentido dentro desse conceito que eu estou falando aqui de visão progressista, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deixem o seu like, deixem seu comentário aí também. Obrigado a todos e até mais.